Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos. É um privilégio, né, mais uma vez estar com os irmãos, rever o pessoal aí lá do Parque Urbano da Macaxeira, né? Estivemos juntos lá no evento da UMP Regional. Foi uma bênção, né? Os irmãos estavam lá animados, né? Brincando, louvando, né? Confraternizando e divulgando o Evangelho de Cristo, né? Mostrando a alegria que só Jesus pode colocar em nossos corações, né? Como a nossa querida irmã presbítera Adelice citou, quem deveria estar com os irmãos hoje seria o reverendo Car, né? Hoje nós iríamos fazer um revezamento, né? O pastor Benício está lá na segunda, ministrando Santa Ceia. Eu estaria na terceira e o pastor Laércio estaria com os irmãos. Infelizmente ele está muito gripado, eu tive com ele hoje de manhã, né? A gripe pesada que pegou, ele estava tossindo muito hoje. E hoje de manhã ele falou: olha, você vai. Eu disse: não, tudo bem, pastor. Falamos com o pastor Neto e estamos aqui, né? Felizes, né? Mais uma vez com os irmãos, principalmente porque certamente o Senhor já nos abençoou nessa noite, né? O Senhor recebeu o nosso louvor, né? O Senhor ouviu as nossas orações, ouviu o nosso clamor e certamente falará aos nossos corações para a nossa edificação e para a glória do seu santo nome, né? Fico feliz também por poder rever pessoas amigas, né? Que nós temos uma estima muito grande, né? Nossa irmã Joélia, sua família, Vinícius, Joelma, pessoas que caminhamos juntos, né? Por algum tempo, né? O reverendo Itamar, né? De saudosa memória, foi quem celebrou o meu noivado, né? E o meu casamento, né? Tive a honra de tê-lo, né? Celebrando o meu casamento, né? Essa semana eu estive com Drailton, pastor Drailton lá de Cuiabá, né? Filho da terceira IPI, né? Já esteve aqui com os irmãos também. Ele passou aqui em Recife, visitou a família, e eu tive o prazer de estar com ele na quarta-feira, e lembramos do noivado. Ele citou, né, que ele também estava, né? Ele não esteve no meu casamento porque já estava em Cuiabá, né? Trabalhando, fazendo a obra do Senhor lá no Mato Grosso, né? E foram momentos de lembranças, né? Recordar um pouco de momentos especiais que passamos juntos. Mas é bom mais uma vez estar com os irmãos. E esse mês é um mês especial, né? Estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante, né? O pastor Benício, né, está seguindo a série de mensagens, né, sobre os solas, né, os pilares, né, da nossa Reforma Protestante. Já teve aí o sola Escritura, né, que é somente a Escritura, somente a fé, né, somente a graça. E hoje nós vamos dialogar um pouco com os irmãos sobre solos Cristo, somente Cristo, somente Jesus, né? E no momento do louvor, o terceiro cântico, né, tem uma parte que diz: e quando tudo parecia ter chegado ao fim, né, e é um momento difícil, aí o Senhor mais uma vez se faz presente em nossas vidas, né? Só Ele pode fazer isso, somente Jesus Cristo. E é sobre Ele que nós vamos falar um pouco nessa noite, né? Aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou a sua vida por cada um de nós, para que pudéssemos hoje estarmos aqui reunidos livremente, acesso a Deus, exaltar e engrandecer o seu santo nome. Queridos, o texto base já está ali, né? Acho que já é conhecedor dos irmãos. É lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, né? Essa carta maravilhosa que Paulo escreve, né, a Timóteo, né, o qual ele chamava de filho na fé, né? E o texto diz que ele era um rapazinho novo, inexperiente, mas dedicado, né? E a carta que Paulo escreve a Timóteo, especificamente a primeira carta a Timóteo, ele escreve para
trazer ensinamentos, para explicações, para que ele se fortalecesse no verdadeiro evangelho, para que ele tivesse cuidado, né, com os falsos ensinamentos, para que ele ficasse firme, né, ensinando sobre culto, sobre liturgia. E dentro desses ensinamentos ele afirma, como está descrito lá no versículo 5, que nós vamos ler, onde diz assim: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E ele está afirmando nessa carta que ele escreve a Timóteo, né, trazendo esses ensinamentos para que ele passe adiante, né, que Paulo se preocupava não só em abrir igrejas, né, como durante seu ministério, ele se preocupava em que ela se permanecesse sadia, fortalecida no verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, para que não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, para que não se influenciasse com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, e ele, em suas cartas, sempre encorajava, sempre dava aquela palavra de ânimo, e procurando sempre ensiná-los a perseverar na verdadeira e sã doutrina. Mas, queridos, um só Deus é a verdade central da palavra de Deus. Essa é a centralidade da palavra de Deus, né? O único Deus vivo, né, que deseja que todos sejam salvos. Esse é o desejo que a palavra de Deus nos revela. Ele é o único a quem nossas orações devem ser dirigidas. Mediador é um conceito oriundo, né, da adoração cerimonial escrita no Antigo Testamento. No tabernáculo e mais tarde no templo, os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo. O sacerdote era o mediador. Era ele quem tinha acesso a Deus. Ele mediava entre Deus e o povo, oferecendo esses sacrifícios. O sacerdote era o único, né, como a palavra de Deus nos afirma, que podia entrar, e como nós falamos, né, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença, era no Santo dos Santos, e ninguém, absolutamente ninguém naquela época, poderia acessar aquele lugar santo. A gente viu, né, teve recentemente na televisão, mostrando sobre esse episódio em que as pessoas que entravam, aconteciam que elas eram fulminadas, elas morriam. Aquelas pessoas que não podiam, que não tinham acesso ao Santo dos Santos, a não ser o sacerdote, eles morriam, eles eram fulminados naquela época. Então era pouco, né? Era apenas um que tinha esse acesso. E o livro de Hebreus, lá em capítulo 9, versículo de 11 a 15, ele discorre falando sobre o mediador. Mas a verdade central da palavra de Deus é que há um só Deus, e que esse Deus, ele nos amou primeiro, e que esse Deus, e a Bíblia fala lá em João 3,16, que esse amor que ele demonstrou era de tal maneira, né, e esse tal maneira expressa algo que a gente não consegue nem imaginar, que ele entrega o seu único filho para que seja crucificado, para que o seu sangue seja derramado, para que não mais tenha um sacerdote como mediador, mas o sacerdote Jesus Cristo como mediador, e que nos libera acesso a Deus através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Não há outro que se apresente, que esteja contido na palavra de Deus.
somente Jesus. E nós vamos discorrer alguns aspectos, irmãos, que afirma em alguns momentos, né, que somente Jesus Cristo, que é o mediador, que é o Salvador, que é o Senhor, e que em nenhum outro lugar ou em ninguém existe tal poder, tal responsabilidade a não ser em Jesus Cristo. E nós podemos afirmar que somente Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. Alguém já ouviu falar em pedra fundamental? Geralmente é uma cerimônia sobre qualquer coisa que se vai fazer, né? E eu lembrei lá em Bom Jardim, né? E juntamente com o reverendo Itamar e pessoal lá da terceira, quando fomos colocar a pedra fundamental da congregação lá de Bom Jardim da terceira IPI, né? E foi um acontecimento, né? Uma cerimônia, uma formalidade. E essa pedra fundamental é Jesus Cristo. A doutrina romana afirma, né, ser o Papa essa pedra fundamental, né? E sobre a qual está edificada, né? E que não possui amparo bíblico. Pedro, como o contrário que muitas pessoas dizem que ele foi Papa, né? Foi o primeiro Papa, né? Mas a Bíblia não fala nada disso. Fundamental, a pedra fundamental da igreja do Senhor chama-se Jesus Cristo. Pedro nunca foi, nem nunca teve sucessor como Papa. A igreja só tem um fundamento, e esse fundamento é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo. Só Ele é a rocha que não se abala. Edificar a igreja sobre qualquer outro fundamento é construir para o desastre, é construir para a ruína, é construir para não ir adiante, é construir em vão. A pedra fundamental, o que edifica a igreja, chama-se Jesus Cristo. Somente Cristo é a pedra, é o fundamento da igreja. A segunda coisa que nós podemos afirmar é que somente Jesus Cristo, só Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é o dono, Ele é o mestre. Diz: eu edificarei a minha igreja. Eu, diz o Senhor, lá em Mateus 16, versículo 18. Ele é o bom, o grande, o supremo pastor da igreja. E lá nos Salmos diz que o Senhor é o meu pastor. Ele é o pastor da igreja, Ele é o cabeça. E como pastor, né, Ele conduz o rebanho, é Ele quem orienta por onde o rebanho vai caminhar, é Ele quem cuida do rebanho, é Ele que diz o caminho que as ovelhas devem seguir. Então o Senhor, Jesus, como pastor, Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja. E todo e qualquer outro que queira se colocar nesse lugar não prevalecerá, porque a palavra de Deus afirma: eu, diz o Senhor, edificarei a minha igreja. É Ele, é por Ele, é Ele quem a governa, é Ele quem reina e quem vai reinar, é Ele quem vai reinar por toda a eternidade. Na igreja do nosso Deus não existe espaço para um bispo universal. Isso é usurpação do lugar que só pertence a Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é soberano
e que governa soberanamente, o noivo que a desposará, e com ela reinará para todo o sempre. Somente Jesus. Somente Jesus é a pedra fundamental. Somente Jesus é o cabeça da igreja. E somente Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A gente tem visto hoje, irmãos, muitas pessoas quererem se colocar no lugar de Jesus como mediador, como representante, como querer ser melhor, ou assumir esse papel, assumir esse lugar. Mas a Bíblia desmente a qualquer um que queira fazer isso. E a reforma protestante rejeitou decididamente, fundamentada na palavra de Deus, a doutrina romana que proclama o Papa como o supremo mediador entre Deus e os homens, que nós sabemos que não é o Papa, que não é nenhum outro, não é Maria. E às vezes algumas pessoas têm dificuldade de falar de Maria. Foi uma mulher abençoada, virtuosa, que cumpriu o seu papel, mas nada além disso. Ela não intercede por ninguém, como o Papa não é mediador de ninguém. A Bíblia diz que o único mediador é Jesus Cristo. E lá em 1 Timóteo 2,5 diz, que é o tema da nossa mensagem de hoje: há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo. Somente Cristo, solos Christus, somente Cristo. Jesus, ele foi claro, ele foi enfático, e isso ele não dá o lugar dele a ninguém, ele não deixa brecha a dúvidas. Explore quem quiser explorar, cogite de outras formas quem quiser cogitar, mas ele diz lá em João 14,6: eu, diz o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O único mediador da igreja, o único mediador entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo. Somente Cristo. Não há outro que possa nos representar diante de Deus. Somente Cristo. A sua palavra nos afirma isso. A palavra de Deus nos afirma isso. Jesus é o caminho para o céu, a porta para o céu, e o único que pode nos levar até o nosso Pai. Solos Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo é a pedra fundamental. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo é o único Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Cristo é o Salvador. A reforma protestante, ela retornou, a essa doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único Salvador. E esse ato, esse acontecimento, que muitas vezes nós não damos muita relevância a ele foi um divisor de águas tremendo na vida da igreja. Foi através da reforma que nós podemos realmente conhecer a palavra de Deus, onde nós tivemos acesso a ela, onde nós tivemos conhecimento verdadeiro do que nela está registrada, do que ela nos ensina, do que o Senhor trazia para as nossas vidas e nela estava contida. Ela retomou a doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como único Salvador. A salvação, como alguns pensam, e se iludem,
ela não vem por meio de méritos humanos, nem é resultado de nossas obras, nem de merecimento. A salvação não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados pela igreja, nem muito menos pela mediação de Maria, quem nós já citamos. A salvação não é obtida por meio de obras, por meio de boas ações, porque eu sou bonzinho, porque eu faço coisas legais. Não. Por meio de doações financeiras, por meio de gestos de caridade. A salvação não alcançada pelos nossos esforços pessoais, ela não tem, não depende de nós para que a gente a alcance. A salvação é obra da graça de Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Somente Cristo. Efésios 2:8 nos afirma essa verdade. Está na Bíblia. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, mas é dom de Deus. Não vem do homem para que ele não queira se engrandecer com essa atitude. Vem de Deus, somente de Deus e através de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Não de homens, não de obras, não de gestos, de atitudes, mas vem de Deus, somente de Deus, e de uma forma que nós não merecemos, que é através da graça, que sabemos que graça é favor imerecido, é presente que recebemos, mesmo sem merecermos. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos deu. E somente Ele pode fazer isso. E é só através de Jesus Cristo. João 3,16 explicita essa verdade desse amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele creia, que nele viesse a crer, não venha a perecer, mas que tenha a vida eterna. Somente Cristo, somente através de Cristo. E esse amor é incomparado. Esse amor não encontramos no dia a dia. Esse amor não encontramos nos relacionamentos interpessoais. Esse amor nós não encontramos em nossa casa, em nossa comunidade, em nosso meio acadêmico, em nosso local de trabalho. Esse amor vem de Deus, esse presente vem de Deus, e Ele nos concede, e Ele nos deu, e Ele nos presenteou, mesmo não merecendo tal graça, nós a recebemos. Somente Cristo. A Bíblia, falando da centralidade e exclusividade de Jesus Cristo como Salvador, diz, e mais uma vez afirma, Atos 4,12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro lugar, em nenhum outro ato ou ação. A salvação nós só encontraremos em Cristo, somente em Cristo. E esse é um dos pilares da reforma protestante. E esse é um dos pilares que nós devemos observar e não nos apartar do nosso coração, nem de nossos pensamentos, que a salvação nós só obteremos através de Jesus Cristo.
O sacrifício expiatório de Cristo na cruz é o único fundamento da nossa salvação. Não tem nenhum outro tipo de ritual, de sacrifício. O que tinha de ser sacrificado já foi feito. Foi o Cordeiro Imaculado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que sofreu, que foi condenado, que foi acusado, que sofreu por mim, sofreu por você, para que nós pudéssemos ter uma nova chance, para que nós tivéssemos novamente acesso a Deus e para que nós tivéssemos garantida a vida eterna, a nossa salvação nos céus através de Jesus Cristo. Foi esse o sacrifício, ele já foi feito e foi feito para mim e para você. Somente Jesus Cristo, somente Cristo foi capaz de nos dar, de fazer tal ato maravilhoso para que pudéssemos desfrutar da vida eterna com o nosso Senhor. Somente Cristo, somente Jesus Cristo. Queridos, a igreja, ela é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. O mesmo Jesus que morreu, o mesmo Jesus que ressuscitou e está à destra do Pai, está edificando a sua igreja por meio da sua palavra e da sua providência. É Ele mesmo quem nos protege. É Ele mesmo quem protege a igreja da fúria do inimigo. É quem a preserva até o dia de apresentá-la como noiva santa, pura e imaculada. Nesse dia, então, todo olho verá a vinda de Cristo e verá na igreja e verá em nós a suprema riqueza da graça de Deus, para que toda a glória seja dele, seja para ele, para todos os séculos dos séculos. Amém. Tem um cântico um pouco antigo do grupo Logos, mas eu acho que os irmãos já ouviram ou já viram, que ele diz mais ou menos assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E que dia maravilhoso será esse, meu irmão. E eu creio que em breve Jesus virá, e aqueles que já se foram desse mundo serão ressuscitados primeiro, e aqueles que ainda estiverem aqui guardado a sua fé, subiremos juntos e nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Só com Jesus, porque só Ele pode fazer, pode realizar em nossas vidas. Só Jesus, irmãos. Nós lembramos que antigamente, né, e isso é outra coisa que foi desmentida pela palavra de Deus, né? A Igreja Católica Apostólica Romana primitiva, antigamente, né, ela se utilizava dessas vendas de indulgência, né, para vender o perdão. E as pessoas compravam o seu perdão, traziam seus bens. Quem não tinha dinheiro trazia algum bem de valor e entregava, e olha, teu pecado foi perdoado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Somente Cristo, que este quarto pilar,
dessa série de mensagens, que essa verdade seja esclarecida em nossas vidas, que essa verdade esteja no nosso dia a dia, que essa verdade esteja em nosso coração. Somente Cristo, solos Cristos. Que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra permaneça viva em nossos corações, e a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E não esqueça, irmãos, como foi cantado nesta noite, se tudo parece ter chegado ao fim, né? Se parece que as coisas estão sem saídas, existe alguém que pode e vai mudar a nossa história. Seu nome é Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe.